Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Se vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e canções pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza ou dissabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Amados irmãos e amigos, é um prazer, um privilégio, uma honra estar com os irmãos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. E o nosso pedido a Deus é que esse dia seja um dia de bênçãos para todos nós e de muita alegria. Há 4 meses nós começamos a falar com os irmãos, com a igreja, acerca de consciência cristã. Naquele dia nós só pudemos falar alguns pontos. Eu os relembro agora e a gente segue no que tínhamos plano de falar. Consciência cristã. Quando falamos sobre esse assunto, nós dissemos aos irmãos, com base em Salmos 94, 20 a 23, que não adianta nós fazermos uma lei, mesmo apoiando aquilo que é errado, e depois dessa lei existir, nós dizermos agora que estaremos fazendo o que é errado, baseado em uma lei. Até porque Êxodo 23, versículo 2 diz que nós não podemos seguir a multidão por ser maior para fazer o que é errado, deixando de fazer o certo, antes torcendo para viver naquilo que é errado. E nós dissemos aos irmãos, baseado na vida de Paulo, quando ainda antes de ser crente, como era a consciência dele. E nós lemos com os irmãos em Atos. Eu estou só relembrando o que já fomos advertidos anteriormente. E em Atos 26 e 9, era assim que Paulo vivia antes de ser crente. 26, 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. E esses atos eram maus. Segundo ponto, nós dissemos de Deus, de Paulo diante de Deus, que está com base em Atos 23 e o versículo 1.
E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho mandado diante de Deus com toda a boa consciência. Aqui era Paulo diante de Deus, assim se portava. Mas nós falamos com os irmãos também acerca de Paulo diante dos homens. Está aí em Atos 24, e o versículo de número 16, onde está escrito: por esse motivo, eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como também para com os homens. E depois nós falamos aos irmãos de Paulo diante de todos nós, ou a nossa consciência, e basamos em Romanos 2:15, que diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente à sua consciência e aos seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A lei de Deus está em nosso coração. É Paulo quem diz no capítulo 10 que ela não está lá no céu para que a gente não alcance, não está tão distante de nós para que não possamos tê-la. Antes ela está no nosso coração, a palavra da fé que pregamos. E uma vez estando no coração, é exatamente por esse motivo que nós nos sentimos maus. Se em algum momento da nossa vida cristã nós saímos do ponto que Deus gostaria que estivéssemos. E eu digo, é bom quando nós sentimos que desagradamos a Deus. É uma maravilha, porque há muitos que estão desagradando e não se apercebem disso, infelizmente. Mas isso é bom quando alguém entende. Há poucos dias pregamos num lugar e o povo disse assim: olha, não pense que você não é crente. Pelo contrário, é bom quando a palavra nos confronta, que a gente fica pensando: será que eu sou crente? Porque quando isso acontece, o que o Espírito gera em nós? O desejo de sermos mais crentes. E se a gente achar que já chegou no ponto máximo, a gente não vai se esforçar. E é aí onde a gente fracassará. Por exemplo, eu estou pensando esses dias em falar sobre unção. E eu tenho visto que muitos crentes não sabem nem o que é isso. Uma das melhores definições que eu achei foi de uma irmãzinha forma de falar, uma anciã, que ela disse assim: é porque uns são e outros não são. Mas a maioria não sabem o que é unção. E a unção está naquele que se entrega a Cristo. Eu ouço uma irmã dizendo assim: fulana canta com unção. E você não tem unção? Ela diz: não, eu não tenho. Então as pessoas não sabem. E como eu estou falando de uma consciência cristã, quando a mensagem nos confronta, que a gente pensa que não é crente, é bom porque a gente vai buscar mais. Porque a unção nada mais é do que a presença do Espírito Santo. Ele está na vida de todo crente que verdadeiramente se entregou a Cristo. O que acontece é que alguns lutam por ter mais e querer sempre mais e não se conformar com o que tem. E isso é perceptível. Ao tempo que outros estão tão acostumados que até eles mesmos duvidam se tem unção, se tem o Espírito de Deus na vida ou não. Porque sem nenhuma sombra de dúvida, quem mais teve unção na vida foi o próprio Cristo, porque ele vivia constantemente buscando. Mas se você olhar Lucas 6,19, ele disse assim: eu notei, saiu unção de mim, saiu poder. Era por isso que ele passava o dia pregando e ao final do dia ele ia orar, porque ele queria mais unção. Lucas 8,46 ele diz: notei de novo, saiu mais um pouco. Você já percebeu que há pessoas que a gente chega próximo e é tão bom estar com elas, conversar com elas, estar com elas, porque não é por causa da pessoa,
mas é por causa da unção, do Espírito de Deus na vida daquela pessoa. Mas se você também tem a presença de Deus na vida, a unção de Deus na vida, você também vai se aproximar de alguém tão problemático que quando você sair, você parece que está com um rastro de febre. O que é isso? É o que Jesus disse, está saindo o sangue. E ao momento que você trata dos problemas alheios, conversa com as pessoas sobre as suas dificuldades, a unção está sendo liberada para que essas pessoas sejam abençoadas. E, consequentemente, você ficará quase vazio. Ou você volta para buscar, ou você, dentro de pouco tempo, será um daqueles. Então, olhando para isso, a gente precisa sempre estar com muito cuidado quanto a essas coisas. E Paulo, ele tinha sempre esse cuidado. A palavra estava nele, a palavra está em nós. Nós só precisamos nos voltar a Deus, pelo menos diariamente. O que Deus nos deu ontem não serve para hoje. O que Ele vai nos dar hoje não servirá para amanhã. É cada dia a sua porção. Observe que Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Ou seja, uma porção diariamente, todos os dias. Nós precisaremos da graça do Senhor, nosso Deus. Eu quero ler com você 3 versículos antes que comecemos a falar sobre a consciência cristã, para que nós não pensemos que estamos aqui só para preencher um momento, uma vaga. Isso aqui é muito sério. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, e o versículo de número 16 e 17. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículo 16 e 17. Quem está estudando a revista de adultos está tendo um privilégio enorme de ter uma noção do todo da Bíblia, porque a cada domingo nós estamos trabalhando alguns textos. Eu estou falando segundo o livro das Crônicas, tem gente procurando no Novo Testamento. Daqui eu vejo onde a pessoa abre a Bíblia e dá para a gente saber onde é que ele está. Então essa falha pode ser corrigida, porque a cada domingo nós estamos estudando alguns livros. Estudamos o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois estudamos os livros históricos, que vai de Josué até Esther. Agora, domingo passado, foram os poéticos, desde Jó até Cantares de Salomão. No próximo domingo, certamente, os profetas maiores, que só são 5, e os menores, que só são 12. E aí nós encerraremos e adentraremos o Novo Testamento. Se a gente não conseguir dessa vez, vai ficar difícil de outra. Segundo o livro das Crônicas, 36, 16. Porém, zombaram dos mensageiros, que eram os profetas que Deus tinha levantado, de Deus. Porque mensageiro de qualquer pessoa é uma coisa, mas de Deus é outra história. Desprezaram as suas palavras, tudo que Deus mandou eles falaram. Escarneceram dos seus profetas. Pior do que não acreditar foi zombar deles. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo. Era Deus irado contra o próprio povo dele por não ouvir a sua palavra. Que nenhum remédio houve. Às vezes Deus nos confronta e há remédio para isso, quando nós nos arrependemos e nos voltamos. Mas chegará um momento que, se a gente for levando no banho-maria como se nada tivesse acontecendo, vai chegar um momento, como disse Provérbios 29, 1, que será quebrantado sem que haja remédio algum. Deus nos dá tempo, mas Deus também tem o limite da sua paciência. Era sobre isso que nós tratávamos, baseado em Gênesis 15, 16. Porque parece-nos que Deus dá uma medida de injustiça a cada um. E não é que Ele nos apoie nos nossos erros, mas Ele vai dando espaço para ver até onde nós vamos. E chegará um momento que, se a gente não atentar para isso, olha como é que fica feio as coisas. 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens. Mataram os jovens daquela época, a espada. A casa do seu santuário, eles desprezaram o templo. Não teve piedade nem dos jovens, porque naquele tempo as pessoas que eram levadas ao cativeiro eram aqueles que serviam para o trabalho, para o serviço.
nem das moças, até as virgens foram, porque também elas eram dispensadas do trabalho. E aí também, nem os velhos, olha os velhos, eles terminaram por padecer também, para ver quão duro foi aquele juízo. Nem dos decrépitos. Decrépitos aqui é aqueles velhinhos que já estão segurando só na ponta da bengala e já caducando. Como eles não serviriam para o trabalho, então deixavam eles na cidade de origem. Mas o juízo de Deus foi tão pesado que nem esses foram dispensados. E aí prossegue. A todos deu nas suas mãos. Então todo o povo foi levado cativo só por causa da desobediência. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, é um versículo que gosto muito. E ele é um apoio para pelo menos todas as vezes que pregamos. Porque tem gente que gostaria de pregar e ver todo mundo ser crente, é o desejo da gente. Ver todo mundo mudar é o desejo da gente. Mas nem sempre isso acontece. E pelo contrário, às vezes há quem despreze, às vezes há quem não considere. Mas nós sempre dizemos que Deus está trabalhando. E se a gente observar tudo em nossa volta, nós veremos que Deus é aquele que trabalha no meio do seu povo. 1 aos Tessalonicenses 4:8 diz: portanto, quem despreza isto, o quê? A palavra. Não despreza ao homem. Não é o pregador que fala, mas sim a Deus. Essa palavra é de Deus e é Ele que se responsabiliza por ela. Que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, como o Espírito Santo está na vida de um homem que serve a Deus, de uma mulher, de um jovem, logo o Senhor está responsável pelas palavras que ele verbaliza, fala, quando estas são de acordo com o querer de Deus e a sua vontade. E Hebreus capítulo 12, o versículo de número 25 diz: vede que não rejeiteis ao que fala. Por quê? Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. Ou seja, tenha cuidado para que você não rejeite ao que está falando, porque anteriormente alguns não escaparam. Quem foram eles? Os que rejeitaram. E eles habitavam na terra. Os que o advertiam também. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que está nos céus. Então veja que quando Moisés estava na terra, as pessoas os desprezaram e enfrentaram dificuldades, quanto mais nós, que hoje já temos um contato direto com o próprio Deus. Porque o véu do templo se rasgou, e rasgou-se de alto a baixo, significando dizer que Deus quer ter um contato individual com cada um de nós. Logo, qual não será a dificuldade daqueles que não obedecerem? Vejamos a consciência de Paulo, agora diante do Espírito Santo. Romanos, capítulo de número 9. Amados irmãos, o nosso propósito é que folheemos mesmo a Bíblia e que todas essas coisas estejam na nossa mente. Nós vamos começar agora. Tudo que nós falamos é o que já dissemos anteriormente. Agora é onde não tínhamos conversado com vocês. Consciência cristã é o tema da mensagem. O capítulo de número 9 de Romanos e o versículo de número 1 mostra a consciência do apóstolo diante do Espírito Santo. Olha o que está escrito. Todos juntos. 1, 2, 3, já. A vida de quem está em Cristo tem que ser diferente. É por isso que Jesus proibiu o juramento.
Jesus disse em Mateus 5:37. E o irmão dele, Tiago, disse em Tiago 5:12, que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso tem procedência maligna. Qual é a dificuldade de muitos de nós no tempo em que vivemos? Dizer não. Você sabia que o jovem tem dificuldade de dizer não? Detalhe, somente para as pessoas e convites que estão à nossa volta. Somente. As pessoas não se importam se ao dizer sim às coisas deste tempo presente, eles estejam dizendo não para Deus. Porque o pensamento é que nós estamos vendo as pessoas, estamos lutando com aquilo que é material. E esquecemos-nos de que, mesmo Deus sendo Espírito, mas Ele está presente em todo lugar. Então a gente diz sim às pessoas e práticas deste tempo e esquecemos-nos de que Deus está. E detalhe, se somos crentes, Ele habita em nós. E mesmo que falhemos, Ele não sairá de nós logo. Porque se Ele sair, quem nos convencerá a voltar? Então Ele fica embora achando que ainda não é conveniente, porque nós o desprezamos com as nossas atitudes, mas lá está Ele. Quando é que você vai se arrepender? Quando é que você vai se voltar? Quando é que você vai tomar uma decisão? Por esse motivo, Paulo diz, olha, eu estou em Cristo e nele. Eu digo a verdade, porque Cristo é a verdade. E ele diz, eu não minto. Dando-me testemunho a minha consciência. Ou seja, a consciência pode testificar de mim. E eu disse aos irmãos que consciência é uma palavra composta. Consciência. Ou seja, um aglomerado de conhecimento que nós temos ciência dele. E todos aqui, por menores e mais jovens que sejam, mas são conscientes de alguma coisa. Ele tem alguma espécie de conhecimento. Sabe já o que agrada e o que não agrada a Deus. Então, se a gente tem esse entendimento e ainda assim rompe para desobedecer a Deus e fazer o que às vezes a nossa matéria, a nossa carne quer, ou as pessoas que estão em nossa volta, aí nós estaremos falhando muito. Ontem ainda alguém me dizia assim, olha, Deus me falou alguma coisa e eu adverti a pessoa. A pessoa disse assim, não, mas Deus me entende. E aí foi que a pessoa começou a ser veemente naquilo que Deus havia falado. Eu disse, não há nenhum problema nisso. Pelo menos você partilhou o que Deus havia orientado. Se essa pessoa vai obedecer ou não, não é um problema seu. Então, quando nós advertimos a pessoa, essa responsabilidade automaticamente sai de nós para aquela pessoa. Ah, mas Deus está me incomodando de novo para ir dizer outra vez. Diga. Quando Deus falou com Ezequiel, ele disse, olha, tu está no meio deles, só não seja igual. Fala para eles, mesmo que eles não ouçam. Diga para eles, são casa rebelde. E mesmo que eles continuem com a cara dura, não tem problema. Eu vou dar uma cara dura para ti também. Acabou. Então o que importa é nós advertirmos, é nós falarmos. Porque chegará o momento em que as pessoas também dirão, ah, se eu tivesse ouvido. E aí se de repente você não tiver falado, o que eles dirão? Estão olhando para isso, vamos lá. E ele diz, dando-me testemunho à minha consciência do Espírito Santo. Ele está dizendo que a consciência dele era dominada pelo Espírito Santo. E estava advertindo para que ele vivesse perante ele de uma forma correta. O que não conseguiu fazer, Ananias e Safira. Olha o que diz Atos, capítulo de número 5. Gente, nós precisamos ser fiéis a Deus, não é por causa do pastor, do líder de mocidade. O nosso negócio é com Deus. É claro que se nós obedecermos a Deus e a sua palavra, nós respeitaremos também os nossos líderes, os nossos pais, os nossos professores.
Nós viveremos assim. Então, quando você olha em Atos dos Apóstolos, você sabe que Ananias e Safira estavam contribuindo por quê? Por inveja. E na obra nós não podemos fazer nada por ciúmes ou por inveja. Nós somos um corpo. O que você faz, talvez eu não saiba fazer. Talvez se eu tiver alguma aptidão em alguma área, talvez você não a tenha. Então, você faz o que Deus te capacitou para fazer. Eu faço o que Deus me capacitou para fazer. E juntos nós trabalharemos. E pessoas serão beneficiadas, porque você fará a sua parte, eu farei a minha parte, aquele fará aquela parte, o outro fará. E a obra de Deus andará. Mas Ananias e Safira viu o que aconteceu em Atos 4, 36 e 37. Olha só. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuído por uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé tem uma propriedade, ele vende, vê que a igreja está precisando e levou. Parabéns para ele, porque ele viu a necessidade e fez. Agora, olhe só o que diz Atos 5, 1 a seguir. Mas eu disse para vocês que quando tem um M-A-S, que não tem o I, porque dá a ideia de mais, de multiplicação, somar algo a, mas quando tem mas, que não tem I, está dizendo. Agora, ao contrário do que fez antes, é isso que está dizendo. Mas, ou seja, ao contrário do que aconteceu com Barnabé, olha o que fez esse varão. Certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, escondeu. Sabendo também sua mulher, eram os dois combinados. Levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Levou até a igreja para entregar para os que de direito. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Por que tu deixou Satanás entrar no teu coração e tu mentiu ao Espírito Santo? Ananias estava falando com Pedro ou com o Espírito Santo? Aquele diálogo era com Pedro. Mas o que foi que nós dissemos? Que nós temos unção. Nós somos crentes. Quando ele estava mentindo, pensando que era só Pedro, o Espírito Santo habitando na vida de Pedro, ele estava mentindo ao próprio Espírito Santo. Se você mentir ao seu pai, à sua mãe, sendo eles crentes, você está mentindo também ao Espírito Santo. E por que a gente não morre? É por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Porque aconteceu com ele para que servisse de exemplo para nós. Mas Deus é o mesmo. E o texto segue dizendo o seguinte: se tu tivesse guardado, versículo 4, a parte, não seria para ti? Mas tu vendendo, também o dinheiro todo não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Tu não mentistes a homens, mas a Deus. O que Pedro está dizendo, tu não é obrigado a trazer, não. Barnabé fez isso porque ele quis, tu não é obrigado. Se tu quer trazer só metade, tu entrega metade, mas não mente dizendo que é tudo. Se tu não quer dar nada, tu não dá nada, mas também tu não já está em teu poder, tu tem o dinheiro pronto. O problema é a mentira, irmãos. Quem mente, ele é alimentado por aquilo. De tal forma que a pessoa procura uma situação para mentir. Assim também é quem fala a verdade. A pessoa é desejoso de ver as coisas certas, da forma certa, e o nome do Senhor sendo glorificado. É assim que acontece. Então, se você não tiver cuidado com esse verme da mentira, vai chegar ao ponto que você procurará uma situação. Para quê? Só para mentir. Não precisa ninguém lhe aperrear, ninguém lhe perguntar nada. Você chega e livre, espontâneo vontade, começa a mentir. Infelizmente, é assim que acontece. Mas Paulo estava procurando ter uma boa consciência diante
de Cristo, do Espírito Santo, diante de Deus. Essa também deve ser a nossa consciência. Agora, vamos ver diante das autoridades. Romanos, capítulo 13, e o versículo de número 5. Romanos 13, 5. Tendo uma boa consciência diante das autoridades. E eu sempre digo aos irmãos que tem as autoridades familiares, são os nossos pais, as autoridades civis, a polícia está aí fora, e tudo aquilo que faz justiça. Tem as autoridades religiosas, que são os nossos líderes na igreja, e assim sucessivamente. Hierarquias de autoridades que Deus constitui sobre a nossa vida. Então veja só, Romanos capítulo de número 13 e o versículo de número 5. Como está escrito, todos juntos, já. Você não vai andar correndo com medo da polícia, porque eles fazem justiça, mas sim por causa da sua consciência. A nossa consciência cristã, ela precisa nos orientar a que vivamos uma vida em obediência a Deus. Se a nossa consciência não nos empurra, não nos direciona a uma vida de obediência naturalmente, é porque está faltando crença em nós. Porque nós precisamos sentir essa cobrança em nós para sermos melhores a cada dia. Todos nós temos falhas. Agora, não justifica nós dizer assim, não, é porque eu sou assim mesmo, eu sou um ser humano, Deus sabe, eu tenho falhas. Tem muitas falhas que você pode corrigir. Tem muitas falhas que nós podemos, precisamos e temos que melhorar. E nós sabemos quais são elas. Só você e Deus lhe conhecem melhor do que ninguém. Porque consciência é bom por isso. Porque é algo que você só vai deixar que alguém saiba se você falar. Se você não falar, está aí só contigo. Então você se conhece melhor do que ninguém. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Então são coisas que você só não melhora se não quiser. Até porque nós temos a palavra, o Espírito Santo, pessoas que pregam diariamente. E aí há uma possibilidade de a gente melhorar. Basta a gente querer. Olha o que disse Paulo também em Efésios capítulo 6. E agora vai pegar um pouco para a gente, porque aí é juventude. Daqui a pouco vai começar a trabalhar. E outros já estão trabalhando. E olha a advertência de Paulo. É por isso que socialismo, comunismo, marxismo, eles são contra os princípios divinos. Porque os princípios divinos são corretos. E como eles querem uma anarquia, por esse motivo eles desprezam. Mas olha lá o que diz Efésios 6, 5 a seguir. Vós, servos, você é funcionário, trabalhador, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Então obedeça o seu patrão, mesmo que ele não seja crente. Com temor e tremor, você precisa temer. E por temê-lo, você passa a obedecê-lo. Na sinceridade. Você sabe que essa palavra na Bíblia, sinceridade, quer dizer sem cera, sem máscara. Porque naquele período, eles faziam festa e colocavam cera no rosto. E aí cada um fazia suas macacadas na festa. No outro dia tirava a cera e ninguém sabia quem tinha aprontado. Então o carnaval não é coisa de hoje, é de muito tempo. Então sinceridade é sem cera, sem máscara. O crente não pode, não deve, não tem que ter máscara. Você tem que ser você. A gente precisa ser um tipo de pessoa que mesmo que nós não estejamos presentes, se a pessoa disser, olha, fulano faz isso, faz aquilo, quem nos conhece de verdade diz, é mentira. Eu conheço. Essa pessoa não faz isso. Nós precisamos ter pessoas que nos defendam mesmo na nossa ausência. Por quê? Porque conhecem a nossa vida de sinceridade.
E quem anda com mentira, terá isso? Claro que não. E Paulo continua, com sinceridade, de vosso coração. Porque eu posso ser sincero, só para transparecer para você que estou certo, mas não é o que está no meu coração. Logo, eu faço para passar uma boa impressão. É aí onde a gente faz a separação. O que é reputação? É o que as pessoas pensam de nós. E o que é caráter? É o que verdadeiramente eu sou. Eu posso fingir algo para que eu tenha uma boa reputação, e eu posso ser uma pessoa de caráter para que as pessoas saibam que eu sou aquilo, independentemente de ter alguém ou não. E é isso que Deus se agrada. O texto segue e nos diz ainda, de coração. Olha quem é o exemplo aí? Como quem? Você sabe qual é a nossa maior dificuldade de ter uma consciência cristã hoje? É que eu chego aqui e digo, Pedro, olha, meu irmão seja crente. Aí o que o Pedro vai dizer? Ah, Silvio, mas o Gabriel aí também é crente, é o jeito que ele anda. Mas o padrão assertivo para nós não é o nosso irmão, se ele for mais falho do que nós. O nosso padrão de acerto deve ser o próprio Cristo. Porque se o Juscelilson buscar uma falha em mim, ele vai encontrar. Se eu for procurar uma falha no Milton, eu também vou encontrar. Então eu deixo a vida do Juscelilson de lado, a do Milton de lado, e eu olho para quem? Para Cristo. Olhai para aquele que é o autor e consumador da fé. Então o padrão não são as pessoas falhas igualmente a nós em nossa volta, mas Cristo. Então coloca Cristo do lado, coloca você e diz, deixa eu ver aqui como é que eu estou olhando para ele. E onde é que eu vou encontrar Cristo? Na Bíblia. Veja como Jesus é um ser incrível. Ele está no julgamento e ele responde calmamente o que lhe pergunta. Ele recebe um soco no rosto, aí diz assim, vem cá. Se eu te feri, em que te feri? Me diga. Se eu te respondi mal, qual foi a resposta má que eu te dei? Agora também, se eu não fiz nada disso, por que você me bateu? Você faria isso? Você daria logo uns 4 chutes, dormiu e mordia quando ele caísse. E Jesus está parado, tranquilo, e a Bíblia dizendo, como um cordeiro mudo não abriu sua boca. Por quê? Por você e por mim. Aquela morte era sua, aquela condenação era sua. Observe que disseram, nós não encontramos nesse homem nenhum crime. E ele morreu pelos crimes de quem? Pelos nossos. Nada melhor agora do que nós fazermos jus ao que ele fez a nós e agora vivemos uma consciência cristã pura. E o texto sagrado ele nos mostra no versículo de número 6, não servindo à vista como para agradar. Porque o que alguém faz? Ah, o meu patrão está chegando, deixa eu me levantar e tirar a poeira desse móvel. Ah, o meu patrão saiu, deixa eu sentar e me aquietar de novo. Eu estava dizendo essa semana para alguém que as pessoas dizem assim, ah, mas estão cobrando muito desse, estão cobrando muito daquele. Não é cobrando muito, é porque tudo que nós fazemos para Deus deve ser com excelência. Qual é o problema? É que as pessoas fazem como se não fossem para Deus. Como é que as pessoas tratam as coisas de Deus? Como se fosse coisa do governo, porque coisa do governo o povo diz que é bagunçado. Agora só porque a gente é burro, porque as coisas do governo não são do governo, é da população, que com seus impostos altíssimos paga tudo para que eles trabalhem para nós. Aí o aluno chega na escola, quebra a escola toda, aí diz assim, é coisa do governo, é o bicho, égua. É teu, é o teu pai e a tua mãe que trabalha e deixa um bocado lá para ele administrar. Quando você está quebrando, você está destruindo o teu dinheiro, o teu patrimônio. Quem é o governo que vai colocar o filho e o neto para estudar numa escola pública? Nenhum. Muitos deles não estudam nem no Brasil. Então, quem vai estudar lá é você, sou eu. Então somos nós que temos que zelar. Aí às vezes coisa de igreja o povo quer fazer da mesma forma. Essa é da igreja. Ô irmão,
E você viu que um rei pegou os cálices da casa do Senhor. E ele viu só uma mão escrevendo na parede. O joelho tremia que batia um no outro. E perturbou-se porque ele não sabia o que estava escrito ali. E teve que buscar alguém. E o Senhor mostrou que ele foi posto na balança e achado em falta. Irmãos, Deus nos pesa. Deus nos coloca em balança. E olha que a balança de Deus é tão justa que ele pesa todos os montes da terra naquela balança de pesar ouro, que tem um pratinho desse tamanho, que sabe cada grama. Aí dá para você entender quanto Deus é criterioso, quanto mais as nossas vidas. E se a nossa consciência para nós é só uma consciência, eu não vejo, você não vê, mas Deus também está pesando. Olha só o que diz ainda em Efésios capítulo de número 6. Não somente à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e com toda a vontade de Deus. Olha a nossa responsabilidade. Fazendo aos homens. Mas isso você vai trabalhar para os homens como servo de Cristo. Fazendo de coração o quê? A vontade de Deus. Irmãos, você sabia que se você for trabalhar em algum lugar e você não servir como crente, o que as pessoas vão dizer lá? Ó, todo crente é sem vergonha. Olha, eu não quero trabalhar com crente. Olha, crente é irresponsável. Você quer mais? Olha, o jovem crente, o bicho preguiçoso. Você já pensou? Que testemunho? Aí o texto sagrado nos mostra o seguinte, no versículo de número 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens. Irmãos, tudo que nós fizermos nessa terra, nós devemos fazer como se fosse diretamente a Deus, e não para agradar as pessoas, mas a Deus. Versículo de número 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo, seja livre. Olha, se eu e você obedecermos mesmo aos nossos patrões, a gente vai receber o nosso salário no final do mês. Mas a recompensa de dar um testemunho de uma consciência cristã, quem é que vai recompensar? É Deus. É Ele. Aí o texto sagrado diz no versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. E que para com Ele não há acepção de pessoas. Eu preguei sobre isso há algum tempo, assim que chegamos aqui, e um irmão me disse assim, rapaz, eu saí moído, porque eu gritava tanto com meus funcionários, aloprava tanto com eles, mas aí depois eu ouvi essa mensagem, quer dizer que é como se fosse para Deus a gente... E ele ficou triste por alguns dias, mas um dia uma pessoa chegou e me perguntou, o que é que fizeram com aquele moço lá na igreja? O que foi que houve? Ele disse, rapaz, esse homem mudou da água para o vinho. Passou um dia triste. E aí depois foi se recuperando. Mas ele não grita mais com ninguém. Ele não fala mais alto. Ele trata todo mundo como se fosse igual a ele. E aí as coisas mudaram completamente. Gente, não é o grito. O meu grito aqui, ele só vai servir para acordar alguém que às vezes está dormindo. Mas olha, mais do que isso não vai acontecer. É só isso. A autoridade, ela não vem pelo grito. A autoridade é o Espírito de Deus que dá. E você pode falar baixo, tranquilo, ou não dizer nada. As pessoas vão lhe respeitar, você acredita? As pessoas vão respeitar, considerar e ver isso. Agora, grito só vai servir para isso, para você acordar. Nada mais. A consciência do meu irmão, que é imaturo. Você sabia? Um dia desse eu preguei e usei a vida do Vanilson. A vida do meu irmão que é imaturo. Eu usei a vida dele, que eu tinha medo de vocês desviá-lo. Porque ele está tão interessado, vindo para a igreja e participando dos trabalhos e com a gente. E eu creio que a nossa vida cristã deve ser tão próxima de Cristo para ele dizer assim, rapaz, eu vou tomar logo minha decisão. Porque é tão bom ser crente, é tão bonito, eu vejo os crentes. É assim que tem que ser. Mas de repente ele olha para a nossa vida. Aí diz assim, rapaz, mas eu não tenho coragem de fazer isso. E eu ainda não tomei minha decisão. Você já pensou como seria vergonhoso para nós? Muito.
E você acha que eu não tenho temor disso? Tenho. Tenho temor. É por esse motivo que eu falo com você que nós precisamos e devemos estar atentos. E lutarmos para fazer o que Deus quer que nós façamos, para que as pessoas sejam atraídas para Cristo. Através de quê? Do nosso bom testemunho, da nossa consciência cristã diante de Deus. Irmãos, se nós vivemos a nossa vida direitinho como um cristão de verdade, irmãos, você sabia que alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu tenho tanta vontade de ser crente, pô, deixa eu orar por ti? Ele diz: não, enquanto tiver fulano lá em cima do púlpito, eu não vou para a igreja. É ruim. Deus me guarde sem empecilho de alguém. Mas eu não estou nem aí para ninguém. Não, as coisas não são assim. Se alguém tem alguma coisa, olha, no meio de uma multidão como essa, 2, 3 não gostar de mim é normal. Agora, no meio de uma multidão dessa, só 3 ou 4 gostar de mim, o restante tudo em ter ódio, tem alguma coisa errada em mim. 10 pessoas me dizerem uma verdade e uma me dizer uma mentira, não, todos estão contra mim. Não, pare e analise. Será que 10 pessoas estão cegas, surda, muda e doida para te dizer uma coisa só você é o certão? Não, as coisas não funcionam assim. É aí onde a gente precisa analisar, ver e pensar acerca de nós. Porque alguém não será assim, não dirá assim, sem que antes não tenha visto alguma coisa. E são essas coisas que nós precisamos atentar. Então vamos lá. No que diz respeito à consciência cristã do meu irmão imaturo. 1 aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 10. 1 aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 10. Como é que está aí? Todos juntos? Já? Você viu aí? Se alguma pessoa te vir e você tendo ciência, sabendo do que é certo e do que é errado, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Aí o que é que muitos dizem hoje? Eu não estou nem aí para o que o povo pensa, acha, vai dizer acerca de mim. Mas nós precisamos, porque Jesus se preocupou. Você lembra que Jesus um dia em Mateus 16, 13 a seguir, ele disse assim: o que é que os homens estão dizendo de mim? Ele estava vendo como estava o comentário acerca dele das pessoas que estavam distantes. Aí disse: não, estou dizendo que João Batista assustou, ou é Jeremias, um dos profetas. É assim que eles pensam de ti. Aí ele disse: sim, mas eles estão pensando porque estão longe. Eu quero saber de vocês que andam comigo todo dia. Aí Pedro disse: tu és o Cristo, não tenho dúvida. És o Filho do Deus vivo. Daí você percebe que, quanto a nós, tem uma visão acerca de quem está longe e acerca de quem está perto. Quem está longe de você? Não, ele é um jovem crente, é uma pessoa crente. E a sua mãe e o seu pai? Eles têm esse pensamento? Não, é um irmão que ajuda na igreja, prega bem, certo? Você pensa assim dele, certo? Então, e a esposa dele? Tem o mesmo pensamento? Não, é uma irmã que trabalha na igreja, ajuda, ela está lá todo tempo, certo? Tudo bem. O marido dela e os filhos dela pensam assim dela? A vizinhança. Então o que Paulo está nos advertindo é que, por causa da consciência do meu irmão, mesmo que ele seja fraco, eu tenho que viver uma vida que eu não fira a consciência dele. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 29. Digo, porém, a consciência
não a tua. E qual é? A do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser igualada pela consciência de outra? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que Deus exige de você que pode não exigir de mim, mesmo que não seja pecado. Tem coisas que Deus vai exigir de mim que não vai exigir de você, por causa do propósito que Ele tem na minha vida. É por isso que eu não vou lhe obrigar a você fazer o que você não deve fazer. Eu prefiro lhe aconselhar e mostrar o que é certo e deixar que Deus trabalhe na sua vida. Essa semana alguém me disse assim: pastor, quando você pregou aqui a primeira vez, hoje faz um ano que eu preguei aqui a primeira vez quando nós viemos como líderes. Pregamos 1º de maio, 1º de março. Foi a primeira mensagem. E quando chegamos em Malaquias 3:5, que diz assim: Deus olha primeiro para quem vai ofertar e depois Ele olha para o ofertante. Ele olha primeiro para o ofertante, depois Ele olha para a oferta. Primeiro é o ofertante, depois é a oferta. Primeiro é o ofertante, depois é a oferta. Então, quando Ele olhou para o ofertante, Ele vê que tipo é essa oferta. E a irmã disse naquele dia, o pessoal dizia: que esses homens são chatos, você sabia que eles vão botar todo mundo no eixo, isso, aquilo e tal. Passaram quanto tempo? 6 anos. E alguém agora chega e diz assim: o senhor sabia que eu fui cobrado para mudar as minhas vestes? Você acha que ia adiantar eu dizer: tira essa tua roupa, bota uma roupa assim, bota dedo. Irmão, é Deus que faz, é o Espírito Santo. Agora só que você precisa estar desarmado e dizer: Senhor, eu vou ler a tua palavra, eu vou orar a ti, me ajuda, me capacita, me mostra, me orienta. E ser sensível a isso. Enquanto o outro às vezes não se sensibiliza com isso. Mas se nós nos sensibilizarmos e buscarmos, Deus vai nos ajudar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma acerca disso. E Paulo, ele olha acerca, ele faz 4 advertências quanto à consciência do teu irmão. Ele fala no templo dos ídolos, que foi esse que nós lemos, 1 Coríntios 8:10. Depois ele também fala acerca do mercado, que é 1 Coríntios 10:25. Vamos ler. 1 Coríntios 10:25, que era quando ele chegasse no mercado, ele diz assim: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Quem é que sabe o que está vendendo lá no açougue foi morto, sufocado ou não foi, sei lá como foi. Se foi sangrado, se não foi, se morreu enfesado. Chega, compra e não diz nada. Por causa da consciência de quem está lá. Porque você sabe que nós não podemos comer carne sufocada. O sangue tem que ser derramado. Quem é que sabe? Então Paulo disse: olha, tu chega, não pergunta nada e compra o que tiver. Se tiver dinheiro, vai-te embora. E ponto final. Depois ele diz: a casa do incrédulo, do mesmo jeito. Olha aí, 1 Coríntios 10, 27 e 28. E se algum dos infiéis, não crente, vos convidar e quiser dizer: comei de tudo. Não é tudo. É de tudo, viu? Porque tem irmão também que faz vergonha. A Bíblia diz o contrário. Quando tu for comer na casa que a gente convidar, bota tua faca na tua garganta. Tu só come o básico. Tu não vai comer com um sorrisal já no bolso e depois ficar socando com o dedo para botar o sorrisal porque não desce. Porque isso aí já é um pecado. E você não sobe no arrebatamento. Não é por causa do peso, é porque é pecado contra Deus. É contra o seu corpo. Então, olhando para isso, diz aqui: comei de tudo. Você pode experimentar um pouquinho de cada coisa. Não pode exagerar, comer tudo e deixar o dono da casa com fome. O que se puser diante de vós, sem nada perguntar. Se está lá na mesa, você está se alimentando, não perguntou, ninguém disse nada, você vai-se embora. Por causa da consciência da pessoa, que nem crente é. Aí o versículo de número 28. Mas, ó, ao contrário disso, se alguém vos disser: ei, isso foi sacrificado aos ídolos, tu vai comer ainda.
Porque tem crente que sai de casa para ir comprar. Um dia desse, o irmão disse assim: ei, por que nós contribuímos com a igreja dos crentes e você não quer contribuir com o nosso festejo? Aí o crente voltou sem dizer nada. Eu digo: se lesse a Bíblia, diria: é porque nós estamos pedindo, é para fazer algo para Deus. Você pede para fazer por demônio? Porque está escrito, Deus disse: eu não divido. O que é de demônio é de demônio, o que é de ídolo é de ídolo. É a Bíblia que está dizendo. E você abria até a Bíblia dele ou dela e mostraria. Deus não tem compromisso com mesa de ídolos, porque são sacrificados a demônios. Você quer ver aí? Está aí, ó, 1 Coríntios 10, 20. Olha aí. Antes digo que as coisas que os que não são crentes sacrificam, sacrifica a quem? E não a Deus. E não quero que sejais o quê? Não, pastor, porque eu quero só levar meu filho lá no parque. Aí o senhor sabe, está tendo festejo. A farofa dele é tão gostosa, cheirosa, pastor. A gente passa, chega... Ai, meu Deus. Sim, meu irmão, mas qual é o fim desse negócio? E aí depois a gente encontra pessoas até com problemas. Porque isso é verdadeiramente sacrificado a ídolos. E Deus não permite que assim façamos. Então Paulo fala disso. Agora, sabe qual é a parte mais pesada para nós? 1 Coríntios 8 e 12. Que aí diz assim. 1 Coríntios 8 e 12. O Hélio, tem um bocado de gente conversando para lá. Eu estou escutando. Se tu quiser ir para lá, que aí tu nem escuta, nem deixa o Hélio lá escutar. Mas se tu quiser ir para lá, tu pode ir. Esses que estão conversando tudinho aí, ó, já tiraram um bocado, então vão para lá. Melhor, porque vocês não me atrapalham. Aí, e nem os outros que querem ouvir. Que aí eu paro para chamar a atenção e atrapalha a mim, atrapalha os outros. Eu não tenho nada contra quem conversa, irmão, desde que não seja aqui. Porque se eu não der exemplo para vocês, quem dará? E eu não atrapalho ninguém. Eu ouço todo mundo, o tempo que for, o que procede, o que não procede. Agora, eu não gosto que me atrapalhe. Eu não gosto, é o zelo que tem. Eu luto para não fazer isso, mas não tem condição. É uma coisa séria. E aí a gente fica assim. Então, olha para cá. Então aqui, 1 Coríntios 8 e 12 diz assim, ó. Ora, o pecado assim contra os irmãos e ferindo a sua, o quê? Fraca consciência. Pecais contra quem? Cristo. Irmão, se eu viver de uma forma que eu escandalizo quem não é crente, o meu irmão que está chegando na igreja agora, que ele é fraco, ele não vai entender, eu estarei pecando contra Cristo. Eu tenho que fazer como ajuntar você. Nós temos que fazer como trazer as pessoas para Cristo, não afastá-las. Você entende o quão é sério a vida cristã e essa consciência cristã? Pense nisso. Você sabia que o seu vizinho lhe observa? Quem é que tem mãe aqui não crente, pai não crente? Olha a quantidade. Aí eles olham para você e dizem, ó, o fulano aí está indo para a igreja. E aí o que a senhora diz? Ei, esse menino mudou. Esse menino dava trabalho. Olha, a coisa melhor que eu achei na minha vida foi ir para a igreja. Se usou tudo em força. Isso é um bom testemunho. Agora também ao contrário disso. Senhora, e esse seu filho aí é crente? Ela diz, rapaz, ele diz. Agora os outros aqui, eu sou mais os que não são. Porque se ele não fosse bom igual esse aqui, estava bom demais para mim. Agora, para estar lá, eu não sei como é que o pastor aguenta ele lá. E ele está falando com o pastor. Eu digo, mas assim mesmo. Então, como é que um pai desse, uma mãe desse vem para Cristo um dia? Vai ser muito difícil, irmãos. Então, olhando para isso, a gente fica olhando e vendo como as coisas são. Agora eu quero falar sobre uma boa consciência para guardar a fé. Você sabia que a fé, ela está em nós? Ela pode crescer, pode diminuir, porque Lucas 17,5 diz assim, acrescenta-nos a fé. Mas também, essa fé, ela pode naufragar. E o que o Senhor quer é que a nossa fé esteja fundamentada nele, firmada nele. Então, olha só aí, 1 Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 19.
1 Coríntios 1,19 diz: conservando a fé. Jovens, a sua fé precisa ser conservada. Você pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Olha, a sua fé ela tem que estar sendo conservada. Ela tem que permanecer. Ela tem que crescer em Cristo. Aí diz aqui: conservando e também a boa consciência. Irmão, é simples ou não é esse conselho? Eu já sei o que você vai falar. Eu sei disso aí tudinho. Olha aqui Paulo aconselhando Timóteo: olha, se tu conservar a fé e tiver uma boa consciência, acaba disso, é besteira. Olha o que aconteceu com quem pensou também assim no tempo passado. Rejeitando-a, a qual alguns, não foi só um, foram vários, só por rejeitar esse conselho tão simples de conservar a fé e a boa consciência. Aí o que foi que aconteceu? Fizeram naufrágio na fé. Jovens, eu sei que é difícil para vocês ser crentes. Não é por causa do tempo de hoje, nem porque vocês são jovens, não. É porque sempre foi difícil ser crente. Se você perguntar para uma senhora casada, é difícil ser crente? Ela disse, é. Você perguntar para um senhor casado, é. Você perguntar para um ancião, é. A única pessoa que diz que é fácil ser crente é quem não é. Porque agradar a Deus, irmão, é difícil. É muito difícil. Você tem que relevar um bocado de coisa. Você tem que perdoar um bocado de gente. Você tem que viver como se nada tivesse acontecendo. Isso não é fácil, não. Agora só que a gente vai fazendo. Por quê? Por amor a Cristo, a palavra, pela fé, pela nossa consciência. Para ajudar e ver as pessoas bem. E nós não sermos alvo de fazer com que desestimule a outros. Aí o versículo de número 19 está aí mostrando. Olha no capítulo 3. E o versículo de número 9. 3, 9. Diz assim: guardando o mistério da fé. Aonde? Em uma pura consciência. Irmão, a fé é um mistério tão grande que eu estou com tanto tempo na igreja e às vezes eu não consegui desenvolver o que você que chegou o ano passado conseguiu. É por esse motivo que não adianta a gente competir com a fé. Alguém veio ontem e tem uma habilidade para cantar. Já você está aqui há algum tempo e não consegue cantar. Só que aquele que canta também não conseguiu pregar. E você não canta, mas já prega. E assim é o que eu estou falando. Nós somos um corpo. Por isso que nós precisamos estar unidos. Porque cada um fará a sua parte. O reino vai crescer, as vidas serão edificadas e o nome do Senhor será glorificado. É assim que devemos proceder. Olha aí 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 3. 2 Timóteo 1, 3 diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados. Aqui não é nada de reencarnação, viu, irmãos? Dou graças a Deus. Ele era grato a Deus. A quem desde os meus antepassados. É uma expressão que ele usa para dizer que desde... Olha, a avó dele era crente. É Paulo escrevendo a Timóteo, incentivando a sua fé. E Timóteo, ele tinha uma avó que era crente. Tinha uma mãe que era crente. Então havia uma crença já na linhagem. Uma boa consciência. Sirvo com uma boa consciência, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Irmãos, Paulo, ele cai naquela situação em que Jesus diz em João 16:2. Ele perseguia os crentes, achava que estava fazendo um favor para Deus. E Paulo, ele era judeu de nascimento. E os judeus serviam ao Senhor. Ele está dizendo que a linhagem de servir a Deus não partiu dele, mas já desde muito tempo na família dele vinha alguém servindo a Deus. E ele era zeloso da lei e se tornou um perseguidor, por entender errado. Mas quando ele achou a fé genuína com o encontro com Cristo, a coisa mudou completamente na vida dele. Certo? Então uma boa consciência, mesmo sofrendo. Olha aqui como não é fácil ser crente.
Jovem, tu acha que tu não vai sofrer? Vai é muito. Agora, só que o jovem lá do mundo, ele sofre, se desespera, se mata. O jovem da igreja, ele sofre, mas ele é crente. Ele diz, Deus vai me dar vitória, eu vou vencer. É assim. E a gente vai vencendo. Então, olhando para isso, eu lhes falei acerca de uma boa consciência diante do Espírito Santo, uma boa consciência diante das autoridades, uma boa consciência diante do irmão maturo, uma boa consciência para guardar a fé. E agora, uma boa consciência mesmo sofrendo. 1 de Pedro. Já fizemos uma leitura nessa carta para iniciarmos. Vamos lá novamente. 1 de Pedro 2, versículo de número 18 e 19. Olha só. Vós, servos, sujeitai com todo temor ao Senhor. Então nós devemos, no trabalho, servir aqueles que são patrões, como sendo o próprio Deus. Não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Seu patrão é um amigão, uma gente boa, beleza, sirvam. Ele é chato, atrasa o pagamento. Sim, mas tu não está trabalhando lá? Quem não é crente é ele. Tu é crente. Tu tem que dar bom testemunho. E acabou. É o que está dizendo. Dando bom testemunho, mesmo tendo uma boa consciência, mesmo sofrendo. Aí ele diz, não somente ao bom, mas ao mal. 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com quem? Deus. Sofra o quê? Padecendo o quê? Justamente. Irmão, não é difícil. O que é isso? É consciência cristã. Não, eu estou dentro da minha razão. Dentro da minha razão eu brigo, eu mato, eu bato. Você já ouviu isso? Dentro da sua razão, se você é crente, por causa da consciência do outro, você diz, eu vou ficar aqui mesmo. Deixa acontecer. As pessoas não entendem isso. O que é isso para a sociedade atual? Crente é besta. Mas só que o crente está dizendo, Deus, entra nessa guerra. Eu não tenho nada a ver com isso, não vou medir força com isso. Eu vou ser isso aqui, acabou. É assim. Vamos lá. Ainda 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 13 a 16. 1 de Pedro 3, 13 a 16. Está escrito, e qual é aquele que vos fará o mal, se fordes zelosos do bem? Se você andar certo, você vai ser punido por quê? Versículo 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, mesmo você fazendo certo, você pode padecer. Sois o quê? E não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes, santificai a Cristo, ou seja, glorifiquemos a Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, em nossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. 16. Tendo o quê? Boa consciência. Para que naquilo em que falam mal de vós... Silvio, mas eu estou todo certinho, ainda estão falando de mim. Sim, e de Jesus. Não fizeram a mesma coisa. Como de malfeitores. Jesus morreu a pior morte que existia na época. Era como? Malfeitor. Pior ladrão da época. Fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento aonde? Em Cristo. Olha para o versículo 21. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva. O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de quê? Uma boa consciência. Para com quem? Deus. Pela ressurreição de Jesus Cristo. Quer ver mais? Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Irmãos, um pastor me ligou, me falou
dizendo que ele trabalha com nota fria. Rapaz, Silvio, tu sabe, o governo, ele instiga a gente a fazer as coisas erradas. E aí tu sabe, eu trabalho com as notazinhas frias e tal, mas é meu sustento. O que tu diz? Eu disse, rapaz, eu vou só ler um texto aqui para ti. Eu não vou te dizer nada, não. Aí ele diz, pois vai lá, diz aí. Aí eu li aqui, ó, Atos, capítulo 24, versículo de número 24. Qual é o nosso problema hoje? Rapaz, o Silvio é pastor e ele está fazendo errado, eu também vou fazer, não tem nadinha. Não, irmão. Tem pastor que vai para o inferno. Mateus 7,21 diz, não é o que fala, o que diz, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu posso dizer a vontade do Pai, tudo certo para vocês, e eu viver todo errado. É por isso que nós começamos dizendo que o padrão de fidelidade, o padrão de santidade, o padrão assertivo para nós, quem é? Cristo. Então, olhando para esse texto, aí eu chego em Mateus 24, versículo de número 24 a 27. O que diz? Alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouvindo-o acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Irmão, quem é crente é diferente. Paulo está sendo chamado para um julgamento, e Paulo, num julgamento, em vez de dizer assim, olha, eu sou puro, eu sou santo, eu só ando pregando o evangelho, ele foi fazer isso. Irmão, não precisa tu fazer defesa tua, não. Vive uma vida com Deus correta e prega a palavra, que Deus se responsabiliza para te defender se tu estiver fazendo o que é certo. Tem um bocado de gente decepcionada, revoltada, frustrada. Por quê? Porque eles ficam preocupados com injustiça. Deixa isso de mão, mas injustiçado foi Cristo. A palavra aqui, chamaram ele para julgá-lo. O que ele vai falar? Acerca de temperança. Era um homem temperante. Acerca do juízo vindouro, o julgamento final. Espavorido. Olha, Félix ficou apavoradinho e diz, meu Deus do céu, o que esse homem está falando? E aí ele diz aqui, espavorido, respondeu, por agora, pode ir embora, meu irmão, vai-te embora. Esse negócio de inferno é pesado, vai embora. E em tendo oportunidade eu te chamarei. Ou seja, deixa eu beber uma garapa de açúcar aqui, porque se meu final foi esse aí, então deixa eu me recuperar. Quando eu me recompor, eu te chamo de novo. Versículo 26. Esperando o que, irmãos? Que Paulo fizesse o quê? O que é isso aqui? Barganha. Eles queriam. Paulo está preso e eles estão esperando o quê? Uma nota fria. Ah, me solta, pega esse dinheiro aqui e engana o pessoal. É milagre, irmão. Paulo era crente, irmão. Ele não tinha feito nada de mal. Se fosse no tempo de hoje, não, você não tem nadinha, não. O único meio é esse. Paulo disse, não, eu fico preso, eu morro na cadeia. Mas se eu pagar a passagem, eu não fiz nada para dever. Estou devendo nada. Agora mesmo o governo aí já prorrogou, acho que a data umas 2 vezes, para legalizar os automóveis atrasados. Aí o crente não legaliza. Aí daqui a pouco está chamando o hóspede. Tira lá mesmo. Aí o hóspede vai lá, não, pai, é do irmão lá da igreja, você vergonha. Aí o delegado diz assim, rapaz, o hóspede é dos crentes. Errado isso aí. E aí? Se fosse eu deixava apodrecer lá. Porque é ruim, irmão. A gente pregar uma coisa e viver outra. Então as coisas do crente têm que ser corretas. Aí o que foi que aconteceu? Aí Paulo, esperando que Paulo lhe desse dinheiro. Para quê? Para que soltasse. Pelo que também, quantas vezes ele chamou? Muitas vezes, irmão. Ou seja, não, deixa eu ver. Eu vou matar ele no cansaço. Uma hora. Muitas vezes mandava chamar e falava com ele. Versículo 27. Mas passado quanto tempo? 2 anos. Tu ficaria 2 anos no lugar, podendo tu dar um dinheirinho e não pensar nem um dia nada. Irmão, ó, prisão é coisa ruim.
O laranjeira é aquele soldado que mora no quartel. Ele sai de Esperantinópolis, se alista lá em Teresina, e para ele não ficar indo e vindo todo dia, porque não tem como, ele fica morando lá. Para ele é a melhor coisa. Aí chega o final de semana e diz, não vou em casa não, porque é só para gastar, eu vou descansar. Ele mora dentro do quartel. Mas no dia que diz assim, ó, tu tá preso, não pode sair na calçada do quartel. Ah, meu irmão, é um farmezinho na mente dele, ele não tem paciência, ele fica agoniado, porque a palavra pesa. Ele está no lugar que ele gosta, no lugar que ele trabalha, ele já mora lá, tudo bem, obrigado. Mas quando diz, tu tá preso, tu não pode sair da calçada, aí pronto. E falta ficar doido. Porque é ruim quando fala de prisão. Agora imagina Paulo que não fez nada para dever. Mas ele ficou por causa da crença dele em Deus. Vamos terminar. Ezequiel, capítulo de número 3, o versículo de número 20. Do jeito que comecei, eu vou encerrar, porque eu comecei dizendo para vocês que se vocês pegarem tudo que eu falei, jogar na lata do lixo, para mim não muda nada. Porque eu estou advertindo vocês. E eu tenho certeza do que falo, do que estamos pregando, advertindo. Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 20. Não pergunte para ninguém do seu lado. Escute que eu vou perguntar outra vez. É melhor. Ezequiel 3 e 20. Ezequiel 3 e 20. Está escrito. Todos juntos. 1, 2, 3 já. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu do seu pecado, morrerá, e sua justiça justificará, não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Jovem, se você estiver aqui, santo, crente, servindo a Deus, e que Deus nos livre, eu ou você, sair da presença de Deus para fazer o que é errado, e for posto diante de nós um tropeço, nós morrermos lá, no mundo, o Senhor não lembrará das coisas boas que nós fizemos quando estávamos na igreja. Mas se eu não adverti-los como eu advirto diariamente, Deus vai cobrar a vida de vocês das minhas mãos, porque eu deixei de falar a verdade. Eu não falo para afrontar, nem para amedrontar, apenas para despertar e para conscientizar. O tema é consciência cristã. Porque eu sei da responsabilidade que é muito grande se eu deixar de falar. Olha, tem um texto da Bíblia que nós só lemos um versículo. Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas aí ele segue. Por isso também rejeitarei os sacerdotes e os filhos deles, para que não sejam mais sacerdotes no meu altar, porque foi eles que deixaram de pregar a verdade. Eu não posso, enquanto vida tiver, deixar de vos falar a verdade. Por quê? Porque se eu deixar e vocês falharem por negligência minha, eu serei culpado de vocês. Capítulo de número 18, Ezequiel também. Capítulo 18, eu quero só mostrar como essa doutrina é consistente. E eu estou lhe dizendo aqui, sabe por quê? Porque aí hoje, olha, todo cantor do mundo famoso, eles começaram a cantar onde? O mundo não tem ninguém afinado, irmão. É Deus quem dá dom para o povo na igreja. Aí eles se desviam e vão para o mundo. Aí o que acontece lá no mundo? Morrem. Aí fica todo mundo, está no céu. Agora é o encontro da sofrência no céu. Já foi Ciclano, Beltrano. Oh, meu Deus. E eu fico com mais nojo é que eu vejo o crente da Assembleia de Deus de Esperantinópolis botando lá, Deus guarde num bom lugar. É o mesmo lugar que quem postou está indo. Porque não pode. Porque, irmão, se uma pessoa está aqui conosco, ouvindo a verdade todo dia, com um pensamento desse, ele está caminhando para lá também. É por isso que esse tema foi trazido a vocês, acerca da identidade cristã durante esse ano e da consciência cristã. Porque se Deus não trabalhar em nossa consciência, porque o diabo também trabalha na consciência. Você sabia que a pessoa fica com a mente cauterizada a ponto de não ver os erros?
Eu sempre digo, todo dia, Senhor, me torna sensível, não deixa eu ver o erro só da casa dos meus irmãos. Eu quero ver o da minha casa, eu quero ver o da minha vida. Porque antes de eu querer que você vá para o céu, eu quero ir também. E Paulo disse assim, naquilo que eu ensino aos outros, meu temor é que eu não seja reprovado. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Ele diz, eu não estou como dando murro no ar. Eu sei, eu estou lutando por uma coisa certa. Então, irmão, se a gente não tiver a ideia de céu, o que é que nós estaremos fazendo aqui? Aí quando você olha Ezequiel, capítulo 18, versículo 24 a 32, olha o que está escrito aí. 18, 24 e 32. Mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pouco neles morrerá, com que pecou, neles morrerá. Então, quem morre no pecado vai para o céu, é? Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Você está vendo? A pessoa que está errada, o que é que ele diz? Rapaz, pastor, essa igreja cobra demais, você está tudo errado. É isso aqui. Dizeis eles, o caminho do Senhor não é direito, não. Por quê? Porque ele não se enquadra para andar nele. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? O Senhor questionando, vocês estão dizendo que o meu caminho não é direito, é? Não são os vossos caminhos torcidos? Espera aí, é o meu caminho que não é direito ou é vocês que estão bagunçando o caminho de vocês? 26. Desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Se alguém vem de lá para cá, conserva. Se alguém vai daqui para lá, se acaba. 28. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos. Ele repete o mesmo versículo, 25. 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme o seu caminho. É o que você faz que Deus vai julgar. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões em que transgredistes, e criais em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Olha o conselho aqui. Tenha um coração novo, tenha um espírito novo, não morra em desobediência. Convertei-vos, pois, a Deus e vivei. Nós começamos a viver quando nós estamos perto de Deus, fazendo o que agrada a Deus, obedecendo a Deus. Então vem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ezequiel capítulo 33. Irmãos, é uma regra, doutrina, só pode ser criada a partir de pelo menos 3 versículos bíblicos. Eu estou lendo em 4 lugares aqui, só para você não ficar com dúvida. Escute uma coisa. Nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que admiramos, nós as amamos. Mas o nosso amor por ela não livrará essas pessoas do inferno se elas não se entregarem a Cristo. Porque qual é o problema? É porque eu amo fulano. E o fulano morreu aonde? Morreu bêbado. Mas foi só amassado a cabeça, saiu conversando até no hospital. Eu acho que ele se arrependeu. Eu acho que ele está no céu. Que ele apertou minha mão. A pessoa está morrendo até defeca, até se urina, da dor da morte. Quanto mais apertar a mão. Irmão, isso não muda nada. Quem salva é Cristo Jesus,
o nosso Senhor. E essa decisão se faz conscientemente, a consciência cristã, conscientemente, com vida. Depois da morte já segue ao juízo. Aí quando nós olhamos para Ezequiel 33, versículos 11 a 20, é a mesma história que nós lemos em Ezequiel 3 e 20, Ezequiel 18, 24 a seguir, agora 33, 11 a seguir. Está escrito até o 20. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová. Quantos acreditam que Deus está vivo? Espera-se de quem está vivo que ele veja, ouça, fale e faça alguma coisa. Deus vê todos nós, Deus ouve todos nós, Deus fala a todos nós pela sua palavra, mas Deus também age no sentido de nos corrigirmos para estarmos em sua presença como Ele quer que nós estejamos. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Olha o conselho: convertei-vos. Novamente, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrerias, ó Israel? Tu, pois, ó filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. O pecado do crente é diferente do pecado do ímpio. É tanto que a Bíblia chama de prevaricação. O que é prevaricação? Você sabe que tem que obedecer ao seu pai. Se você desobedece, você está prevaricando, porque você está desobedecendo sabendo que não pode desobedecer. Mas o ímpio lá no mundo, ele desobedece, ele não conhece a Escritura, ele tem pastor para ensinar, não tem Bíblia para ler. Ele faz, ele só peca. Agora nós prevaricamos porque nós desobedecemos quanto àquilo que nós já sabíamos que não deveríamos fazer. E quando a impiedade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, e fizer justiça e juízo, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida. Você viu aqui? Que quem muda de vida, ele se arrepende do que fez e ele passa a reaver. Você lembra de Zaqueu? Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo. Pode dizer aí que eu devolvo muitas vezes mais. O que é isso? Arrependimento. Eu estou arrependido e tal. Eu só não vou pedir perdão a ele nem a ela. Vai, o crente vai. O crente, de verdade, ele tem que reaver suas situações. Não praticando iniquidade, certamente morrerá. 16. De todos os seus pecados que pecou, não fará memória contra ele em juízo e justiça, certamente viverá. Todavia os filhos do meu povo diz: não é reto o caminho do Senhor. De novo, repetindo os versículos 25 e 29. O próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. Convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá. Por isto mesmo, todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ao caso de Israel. Último texto. Você está em Ezequiel, é só voltar. O livro é Jeremias, capítulo 18, versículo de números 7 e 8. É o último e nós encerraremos agora. Eu estou falando sobre consciência cristã. E eu disse a vocês que nós precisamos ter uma boa consciência diante do Espírito Santo. Precisamos ter uma boa consciência diante dos irmãos mais fracos. Uma boa consciência para guardar a fé. Uma boa consciência, mesmo que seja sofrendo. Não tem nada. E Jeremias 18,
versículos 7 e 8, diz assim: no momento que eu falar contra uma nação e contra um rei, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade também, eu farei o quê? Deus se arrepende. Por que está escrito assim em Números 23, 19? Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. O arrependimento de Deus aqui não é esse arrependimento meu e seu, que nós falhamos, nos entristecemos porque pecamos e voltamos para fazer certo. Arrependimento de Deus aqui, a melhor tradução é entristece. Deus criou você e a mim para nós vivermos o melhor de Deus nessa terra. Deus quer que você seja um jovem santo, uma mulher santa, um homem santo. Deus quer que você seja uma criança santa, um pai santo, uma mãe santa, filhos santos. O plano de Deus para nós é o melhor, irmãos. Mas quando nós escorregamos desse plano e praticamos o que não agrada, o Senhor diz assim: eu me arrependo porque eu fico triste. Porque o que acontece? Alguém chega e diz assim: pai, serve a Deus. Tu viu o que ele fez? É crente. Eu não tenho coragem de fazer isso aí. Quem está lá fora que não conhece a Deus diz: eu não vou para a igreja porque eu não ando mentindo, não ando falando mal da vida alheia, eu não sou velhaco. E eu conheço crente que é. Esse povo vai ser crente, irmão? Não vai. Então, aonde nós estivermos, nós temos que ser o exemplo. Por quê? Porque Cristo habita em nós e a palavra nos adverte. Eu prego isso em todos os lugares e não me envergonho do evangelho. E se alguém me disser: mas lá na sua igreja tem alguém que faz assim, é porque não ouve a palavra, não ouve Deus, não ouve a liderança e também não é crente. É porque ninguém pode empatar o povo de entrar na igreja. Entra todo mundo que quiser. Agora, quando se é crente, a coisa é diferente. Então o profeta está dizendo que o Senhor se arrependeria do mal que haveria de fazer-lhes. Escute uma coisa: não é Deus que muda, somos nós que mudamos. A palavra de Deus corta certo. O que é a palavra de Deus? Se tu é crente, Deus abençoa. Se tu sai da presença de Deus, Deus te pune. É assim. Ele diz: eu vou corrigir, mas a pessoa se volta. Ele diz: não corrijo mais, porque eu ia corrigir se estivesse fora da palavra. Como está dentro, não tem para que corrigir. Agora ele diz: eu vou fazer o bem. A pessoa desobedece. O que é que ele diz? Agora eu vou corrigir. Desobedeceu? O plano de Deus para a sua e para a minha vida é o melhor. É por isso que Ele está nos despertando essa manhã, para termos uma consciência cristã. Tudo que nós formos fazer aqui durante esse dia, se é brincar, seja para a glória de Deus. Não diga palavrão, não se irrite com seu irmão. Nós estamos aqui numa confraternização. É só uma brincadeira. Não tem motivo para isso. Esse dia tem que ser um dia alegre, um dia espontâneo, um dia de bênção para a sua, para a minha vida. E agora sim, da agora para frente, você pode conversar o tanto que conversar. Porque agora nós estamos num momento de lazer. Foi só esse momentozinho aqui para a gente meditar na palavra. E para mim passou tão rápido. Pouco mais de 1 hora. Agora vamos ficar em pé e vamos orar. Vai falar alguma coisa, Lúcio? Pronto. Tem alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da mesma? É a melhor, a maior e a mais sábia decisão. Tem alguém nessa manhã que deseja reconciliar-se com Deus, tomar uma nova forma de vida? Se quiser esta oportunidade, aqui está esse jovem
que deseja aproximar-se mais de Deus? Tem mais alguém? Tem um outro aqui que deseja estar mais perto de Deus? Irmãos, olha, eu disse para vocês, quem mais sente seus pecados é quem mais se aproxima de Deus, viu? Não se engane. Há pessoas que riem de quem vem à frente, outros que zombam. Esses estão mais distantes de Deus do que o que posso imaginar. Quando mais a gente se aproxima de Deus, Ele é luz, mais a gente vê as nossas misérias. E consciência cristã você só desenvolve se você for se aproximando de Deus. Porque se você estiver distanciando, daqui a pouco você está bebendo cachaça, prostituindo, no adultério, está dizendo, não, rapaz, Deus é meu pai. E é mesmo. Só que é só por criação. E é através de Cristo que Ele nos adota. Você não é filho adotivo. É só por criação. Você está distante. E a adoção é através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem alguém mais? Apenas estes? Lembre-se de Ezequiel. Me dá um espírito novo. Me dá um coração novo. Volte-se para Deus e viva. Porque vida verdadeira é só em Cristo. Quem entendeu a palavra? Amém. Querido Deus, eu te louvo, aleluia, agradeço e engrandeço. Olha para a vida destes dois jovens que aqui estão. Eles se voltam para ti nesta manhã. Porque querem estar mais perto de ti. Querem ter uma consciência pura diante do Senhor. Diante do teu Espírito, da tua palavra, da sociedade. Diante de tudo e de todos. Abençoa-os de uma forma especial. Dá-lhes da tua graça, dá-lhes vitória em tudo. Que eles sejam uma bênção na sociedade, que eles sejam uma bênção na igreja, que eles sejam uma bênção no seio da sua família. Deus, eu quero te pedir que esse dia seja um dia de bênçãos para todos os que aqui estão e que todos nós sejamos edificados, que as nossas amizades sejam consolidadas e que tudo que houver aqui seja para o teu louvor e para a tua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja conosco não somente agora, mas para sempre. Todos dizem amém.